Bonjour messieurs, dames, bienvenue à notre live, troisième live aujourd'hui. Et commençons. On est sur Facebook. Eu vou abrir aqui estamos aqui na página do Facebook do Francês Cultural para fazer a nossa terceira live da semana. Então hoje o tema é muito legal porque a gente vai falar sobre como se apresentar em francês, tá? Então, para algumas pessoas vai ser legal, para quem está começando. Para quem já fala, é sempre bom fazer revisão, né? Então vai ser bem legal. Vocês viram que eu coloquei uma bandeira aqui da França para inspirar a gente, para vocês não verem todas as minhas taças de vinho e... Enfim, brincadeira. É mais para a gente entrar no clima mesmo. Então é isso, eu vou abrir aqui também um negócio de comentários aqui para eu poder ver, né, o que vocês estão comentando. Já vou compartilhar a tela com vocês, porque tem um material bem especial pra gente usar aqui hoje. Então vocês vão também fazer o download desse material. Aliás, eu preciso pegar esse link aqui, bacana, e preparar um link fácil para vocês, para ficar bem facinho. Pronto. E eu vou fazer um link legal aqui. Essa é a Live 3, então vai ser Live 3 FC. Prontinho. Bom, vamos ver aqui quantas pessoas já temos aqui ao vivo. Legal, vamos começando. Bem-vindos. Live meio-dia aqui no Facebook, tá? Pra gente poder compartilhar mais um pouquinho. Hoje à noite vai ter essa mesma live no Instagram, tá? Às 9 horas, então vai ser bem especial também. Oi Márcia, bonjour, tudo bem? Então vamos lá. Vamos direto ao assunto, tá? Que hoje é hora do almoço, todo mundo vai almoçando e vai olhando o celular aí, acompanhando a live para aprender um pouquinho de francês. Hoje eu vou tentar ser bem sucinto, bem rápido, que é pra gente ser objetivo e poder aprender bastante francês, tá bom? Então, vou começar aqui compartilhando a tela, mostrar para vocês aqui a nossa apostila de hoje. Eu só vou precisar, deixa eu ver aqui, fazer uma coisa prontinho para facilitar, maravilha. E é isso, vou compartilhar a tela agora para a gente começar a nossa aula de francês. Vamos lá. Bom, gente, Márcia, tudo bem por aí? Não esquece de curtir, compartilhar essa live, tá bom? Para que mais pessoas cheguem. Vai deixando seus comentários, a gente vai fazer uma aula bem especial aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quem está aqui ao vivo, pergunta, aproveita que vai ser uma aula bem objetiva, com bastante coisa legal para quem está começando. Bom, lives do Francês Cultural, assunto do dia, se apresentar. Como se apresentar em francês? Se présenter. Se présenter, tá? Como é que vai funcionar? Primeira coisa, comment aborder quelqu'un en français? Sans oublier les formules de politesse. Então, olá Eric, tudo bem? Bem-vindo. Vamos lá. Como abordar, então, alguém, quelqu'un, qualquer um, né? Mas não qualquer um não significa qualquer pessoa em francês, tá? Significa alguém. Então, comment aborder quelqu'un en français sans oublier. Oublier é esquecer. Les fórmulas de politesse. Politesse é educação, né? Tá? Tudo bem até aqui, gente? Tudo certo? Temos aqui, tem mais pessoas. Quem tá aqui na live? Comenta aqui pra mim, pra eu ver o nome aqui nos comentários. Olá, Mariângela. Coloca aí o nome, da onde que a gente já está começando aqui a nossa aula. Não esqueçam de curtir, compartilhar também a live, que é importante para levar aqui a nossa língua francesa. Estão vendo aqui a bandeira aqui atrás? Comentem aí para mim enquanto eu tomo um golinho de água aqui para começar.
É isso aí. Vamos lá, gente, vamos lá. Não se intimidem. Coloca aí o nome, de onde é, se já fala um pouco de francês. A Márcia quer saber como é que pronuncia carro, né? Carro, eles usam a mesma origem de viatura, tá? E viatura vem, então, de via, né? Caminho. Então, em francês é voie. Então, fica voiture, voiture, né? Quando a gente vai entendendo a lógica, né? Que lembra o nosso viatura, que é igual a carro, né? Tá bom? Ok? Então é isso. Então vamos voltar aqui para a nossa aula enquanto vai dando o delay para as pessoas comentarem. Vamos lá. Monsieur e Madame. Sempre que a gente começa, então, quando você vai se apresentar, chegar na França, pedir alguma coisa, tem que falar Monsieur, Madame, tá? Não é que nem no Brasil, que você não precisa necessariamente falar senhor, senhora. Aliás, as pessoas às vezes nem gostam, né? Ou doutor, doutora, enfim. Porém, na França, Monsieur e Madame é uma formule de politesse, é uma fórmula de educação, tá? Então é bem legal usar, tá bom? É importante. Então, na França, a gente sempre chama de Monsieur quando é homem e Madame quando é mulher, tá? Se for jovens, muito jovens, então geralmente é a mulher, por exemplo, quando ainda é adolescente, não é casada, alguma coisa assim, você usa mademoiselle, né? Ou minha demoiselle. Demoiselle seria a dama jovem, né? E monsieur fica independente da idade, tá? Isso foi uma coisa que eu me assustei um pouquinho, porque eu tive primeiro uma filha, né? Com a minha esposa francesa. E aí chamavam ela de mademoiselle, né? E mademoiselle, qu'est-ce que tu fais? Né? O que você está fazendo? Enquanto que as moças mais velhas da família eram madame. Quando o Manu nasceu, o que aconteceu? Eu achei que ia ter um mademoiselle para... E achei que ia ter um mademoiselle para meninos, né? Não ia chamar de monsieur, um bebê, vai chamar de monsieur, né? Só que na verdade sim. Então, monsieur funciona tanto para homem, qualquer idade, mas madame tem essa diferença entre madame e mademoiselle, tá? E aí, se você quiser dizer o nome da pessoa junto, se você conhece o nome da pessoa, tem a plaquetinha ali, ou você já sabe o nome da diretora da escola que você está fazendo o seu intercâmbio, a universidade, você já sabe o dono do recepcionista, enfim, o nome do recepcionista do hotel, porque tem o nomezinho ali no crachá. Então, você vai falar monsieur e vai falar o sobrenome, não vai falar o nome, tá bom? A Márcia falou que está conseguindo falar algumas palavras graças aos seus vídeos. Legal, Márcia. Merci beaucoup. Tá? Então você vai falar assim, Monsieur Tosta. Né? Ou então, por exemplo, deixa eu ver quem que está aqui, o Eric Manuel. Enfim, talvez seja não sei se é sobrenome Eric, mas digamos que Manuel fosse sobrenome, então seria Monsieur Manuel. Ou então, Mariângela Turbiani, né? Que está aqui na live. Então vai ser Madame Turbiani, tá? Não é Madame Mariângela, tá bom? Então, se o cara chama Nelson da Costa, fica Monsieur da Costa, tá bom? Esse é o nome de um rapaz que trabalhava no consulado francês, uma vez ficou na minha cabeça. Ele tinha, se eu não me engano, origem portuguesa. E se a gente está em várias pessoas, então você chega numa festa, você pode usar duas expressões, mesdames et messieurs ou messieurs dames, tá? Basicamente significa a mesma coisa, senhoras e senhores, tá? Por que que nesse aqui tem duas vezes? É mesdames, começa com as damas, e messieurs, minhas damas e meus senhores. Messieurs significa meus senhores, ou monsieur, que é uma palavra só, que é para uma pessoa só, né, que é este aqui, significa meu senhor ou minha dama. Vocês já tinham percebido isso? São os pronomes possessivos, né? Os adjetivos possessivos, perdão. Porque tem os dois, tá? Em francês. Em português a gente coloca os dois, o pronome adjetivo, o pronome substantivo, né? E aqui é diferente. Vamos lá.
O Eric também está conseguindo falar em francês por causa dos vídeos do Francês Cultural. Que legal, fico muito feliz. Então, para falar com grupos de pessoas, messieurs, dames, ou então quando vai começar um show, uma apresentação, mesdames et messieurs, bienvenue, e pronto, né? Tá bom? Bom, depois de messieurs e madame, bonjour e au revoir. Bonjour significa tanto bom dia quanto boa tarde, tá? Então, tanto faz a olá Lola, bonjour, tanto faz então a hora que você encontra a pessoa, até as 18 da tarde, você vai falar bonjour quando você encontra a pessoa. Bom dia, mesmo que esteja de tarde. No começo, pra gente que é brasileiro, ou enfim, que fala português, a gente fica incômodo em falar bonjour quando é 5 da tarde. Mas é bonjour que fala, tá? Então é sempre bom começar com bonjour. Então, excusez-moi, messieurs, excusez-moi, madame, né? Então, com licença, senhor, com licença, senhora. Ou então, bonjour, messieurs, bonjour, madame, né? Aí a pessoa vai falar, oui. Aí você vai pedir o seu café, je voudrais un café, etc. Au revoir significa tanto tchau, literalmente falando, significa até o rever, né? Ao rever. Mas ele é usado para se despedir, né? Enfim, é isso. Né? Não é o tchau do italiano que serve tanto para oi como para tchau, né? Mas é o nosso aqui que é para au revoir, ou seja, até a próxima vez que a gente se vê. Né? Faz sentido. A gente significa um certo cumprimento de carinho, dizendo que você gostou de ver a pessoa porque você quer vê-la de novo, né? Entendeu? Outras opções para se despedir quando está de tarde você fala bonne fin de journée, ou seja, bom fim de dia, bom fim de diária, ou bon après-midi, ou tenha um bom dia. Ou também você pode falar, quando é de manhã, né? Bonne journée, direto, bonne journée, tá? Porque significa que tenha uma boa jornada, tenha um bom dia de trabalho, um bom dia de vida, tá bom? Depois, bonsoir, bonne nuit. Então, bonsoir significa boa noite, literalmente, né? Bonsoir, separado. E ele é usado para dar oi, né? Quando você encontra as pessoas no período da noite, tá? Então, você vai falar assim, bonsoir, 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 né? Chegando nos lugares, e também pode ser usado para dar tchau. Então, bonjour não pode ser usado para dar tchau, só para dar oi. Mas você pode adaptar ele e falar bonne journée no final, ou então usar o au revoir. De noite você pode bonsoir, né, para ir embora, tá bom? Tanto para chegar quanto para sair. Mas ele é diferente de bonne nuit. Bonne nuit, tá? É diferente. Esse significa a mesma coisa, boa noite, mas é boa madrugada, na verdade. Significa o quê? Que você vai usar quando a pessoa está indo dormir, tá? Então aqui tem a imagem, né, dos passarinhos, né? Boa noite, meu querido, durma bem, né? Então essa é realmente quando a pessoa está indo dormir. E outra opção para quando você vai se despedir seria você falar bonne soirée. Quando, digamos que são 8 da noite, a pessoa ainda vai fazer um monte de coisa antes de dormir. Então você fala, bonne soirée, aproveitem bem essa noite, né? Ou bonne fin de soirée, quando você está indo embora mais cedo, as pessoas ainda vão ficar das 10 da meia-noite terminando de tomar a garrafa de vinho. Você fala, gente, tenha um bom fim de noite e tal, já estou indo embora para casa. Tá bom? Salut. Salut é uma maneira também de se chegar e falar oi, oi, né? Significa oi ou tchau, tá? E é usado em geral para situações mais íntimas. Então tem até aqui o exemplo de um espetáculo que chama Salut les copains, um espetáculo musical, né? O espetáculo musical. As mais belas canções, né? Salut les copains, então, significa oi amigos, companheiros, né? Copain pode ser usado também para namorado e copine também pode ser usado para namorada, tá? Então, salut é tipo é uma espécie de oi, é um oi diferente de um bom dia, né? Você fala oi, né? Só que esse oi ele é um pouco informal, né? E pode também ser usado para dar tchau, tá? Então, se você chegar na imigração, por exemplo, e falar salut, o guarda não vai achar muito legal. Ele vai falar, o que esse
que esse brasileiro extra simpático está querendo aqui, né? Deixa eu ver esse passaporte. Enfim, então, tomar cuidado com isso. E aí, como eu falei lá, o excusez-moi pode ser tanto para pedir licença, né? Com licença, senhor, excusez-moi, monsieur, para chamar a atenção, pedir licença para passar, ou para chamar a atenção para pedir um café, quanto para se desculpar de alguma coisa. Tá? Então, isso é diferente do português. Você não pode falar com licença querendo dizer me desculpe. Tá? Isso não rola em português, mas em francês é a mesma coisa. Excusez-moi, tá? Ou se for para uma pessoa que você conhece, você pode fazer o tratamento íntimo, você tira o Z, excuse-moi, tá bom? Então já vai se acostumando, sem muito apego com essa questão do formal, do informal, mas vai se acostumando que tem o tratamento formal do tratamento informal. E é legal a gente começar a abrir os olhos para isso, tá? Depois o pardon, ele, que também tem no inglês, né? Então quando eu falo que estudar francês com inglês é legal, porque tem 30% do vocabulário francês que está no inglês e do inglês que está no francês, então tem 60% de vocabulários que são muito parecidos, né? Então vale a pena estudar junto. Né? Então, por exemplo, disorder, order, tem a mesma origem, né? Pardon, no inglês pardon, né? Enfim, tem a mesma origem, significa também desculpa, tá? Ou com licença, pardon, né? É o nosso sense, né? Enfim, tá? Então você, por exemplo, pode falar também o pardon quando você não entende muito bem o que alguém falou. Você fala assim, desculpa, você pode repetir? Pardon, j'ai pas... Tá? Você se desculpa por não ter feito atenção, por exemplo, tá? Olá Bruno, tudo bem? E aí também tem um outro jeito de pedir desculpa, né? Estudar espanhol e francês juntos seria bom. Valentina, eu acho que é super possível, tá? Não vejo nenhum problema, assim. Eu acho que o francês tem um nível de dificuldade maior. Se eu tiver que escolher, eu recomendaria que você começasse pelo francês, pelo simples fato de que depois o espanhol vai ser baba, né? Vai ser super fácil. Então, enfim, fica essa opção. Mas é possível, existem muitos vocabulários, obviamente, assim como com o português, que são parecidos, porque tem a mesma origem latina. E se você já fala português e aí vai falar um segundo idioma, o espanhol ou o francês, o terceiro idioma latino fica muito mais fácil. O quarto, então, tá? E depois a gente tem um jeito também de falar desculpa, que é je suis désolé. Eu estou desolado. Significa sinto muito, né? Tá bom? Que não tá aqui. Bom, e aqui tem um exemplo. Pardon pour le désordre, nous vivons ici. Desculpe pela desordem, nós vivemos aqui, né? E aí na vida não dá para ficar tudo arrumadinho, perfeitinho, né? Depois nós temos outra palavra importante, né? S'il vous plaît, merci, né? Então, por favor, significa a gente falar s'il vous plaît, tá? Também a gente pode falar que s'il te plaît, substitui o vous pelo te, né? Porque a tradução disso é se isso, né? Se ele, ou no caso se isso, vos agrada. Vem de plaire, plaisir, prazer, né? Então, se isso vos agrada, né? Ou se isso te agrada. Então, é o tratamento entre estar falando com o vós ou está falando com o tu, né? E aí dá essa noção de formal ou informal. Tá, então se isso te agrada, olha que legal, não é um favor, uma coisa que você faz meio sem saber por quê, mas se isso te agrada, você me serviria um copo de água? Se isso te agrada, né? É essa maneira que eles falam, é bem interessante. A Rosana falando, eu entendo bem o francês, né, na fala, mas tenho dificuldade de falar ainda. E a Márcia falando que tem o mesmo problema, a língua trava. Gente, então, a fluência no idioma vai chegar quando a gente tem 3 pilares, né? A gente tem que, eu falo que é a questão dessa comparação com a cozinha. Então, não basta você ter os ingredientes na cozinha, porque isso são as palavras, os vocabulários, mas você tem que ter a receita,
E isso, a receita é a estrutura, então a estrutura significa estudar o idioma, né, saber treinar desde o ouvido, a escrita, saber um pouquinho de as regras gramaticais, um pouco, para ajudar. E depois tem uma outra coisa, então não basta só ter vocabulário e saber as regras, não sei o quê. Você tem que, então não basta só ter a comida e ter a receita, tem que saber como fazer. Porque se fala assim, bate aqui o ovo até virar clara em neve. Mas você sabe bater para virar clara em neve? Você sabe o ponto da clara em neve? Entende? E isso você só vai conseguir praticando, falando. Aprender a falar francês significa falar francês, tá? A Rosana perguntando quanto tempo. Rosana, no curso francês cultural são 6 meses. 6 meses para você estar falando bem francês. De verdade. Claro, tem que seguir o curso, tem que se dedicar, tem que fazer as aulas de conversação semanais, porque como eu falei, tem que estar, né? Olá, Jaime, Tabata. Mas são 6 meses, tá, Rosana? Se você quiser mais informações sobre o curso, manda uma mensagem para mim, direct no Instagram, mensagem aqui no Face, tá? Que aí a gente te passa mais informações, tá bom? Ou, aliás, deixa eu colocar um link aqui para vocês, que é Live 1, Live 2, não, é esse aqui, é pré-inscrição. Esse link aqui de pré-inscrição que eu vou passar para vocês, ele é um link, gente, para quem quiser mais informações sobre o curso Francês Cultural, tá? Você clica no link e aí você... Mônica, essa aula vai ficar disponível sim, tá, Mônica? Não se preocupe. E aí você vai fazer a sua pré-inscrição para saber mais informações sobre o curso, tá? Você vai cair numa página lá, tal, tem que fazer um cadastro, mas você vai cair numa página onde tem os vídeos sobre o curso, explicando exatamente tudo que tem, por que você consegue falar em 6 meses. Tem inclusive uma aula completa de francês lá, tem depoimento dos alunos, enfim, é super legal. Então, gente, clica nesse link aqui, tá? Que é da pré-inscrição, vale super a pena. E a Márcia tem 1 ano que mora na França, só agora consegue falar algumas coisas. Pois é, Márcia, morar num outro país não garante que a gente fale um outro idioma. Tem pessoas que moram 15, 20 anos, ficam fechadas na comunidade, né? Enfim, que fala a mesma língua, não sabe muito de casa e não aprende. É normal, tá? Não se preocupa. Eu mesmo tive muitos amigos brasileiros que aprenderam muito pouco francês lá quando eu morei lá. Porque não tinham uma base, ficavam entre brasileiros ou entre latinos ou falavam inglês, não se desenvolveram muito no francês. E quando voltaram, esqueceram. Então o seu caso é o caso de muita gente. Por isso, uma base, um método, né, vai te ajudar muito. Tem muitos alunos meus que estão aí na Europa, muitos, e acabam procurando. Então tem muita gente que acha que vou morar na Europa, né, na França vai resolver o meu problema. Não é bem assim, né? Mesmo uma criança francesa demora anos para aprender. E ainda assim é uma criança, né? E ainda assim, então a gente tem que ver, tem que pensar sobre isso também, né? Tá? A Tabata tá falando que ainda está na primeira fase, só leitura, áudio, se for bem devagar, mas ainda para falar faça uma tradução na cabeça. É isso, Tabata, tem um caminho, tá? O que eu recomendo faça tudo ao mesmo tempo, porque a criança aprende tudo junto. Ela vai escutando, falando, a gente acha que não, mas ela tá vendo as coisas escritas, né, nos livrinhos, nas caixas de coisa. Eu lembro que eu falava pro meu pai, eu falei, pai, eu não sei ler, mas eu sei ler quando está escrito escolar na perua, né, que levava, tal, que eu via várias na escola, tal. Eu falava, eu não sei ler, mas eu sei que ali está escrito escolar. Então, de certa forma, eu sabia ler, né? Assim, eu sabia ler, sabia reconhecer alguns símbolos, né? Então, assim, vai fazendo tudo junto, pronunciando tudo que você lê, entendeu? E aí vai ficando mais fácil. Natália, alguma plataforma de séries e filmes só em francês? Porque eu aprendi o inglês assim. Natália, dá pra você logar pelo Netflix francês, né? Você tem que entrar lá no netflix.fr e aí você faz um cadastro lá, tem que ver como é que você consegue passar pro francês, aí você consegue ver muito mais séries em francês, tá? A Jaibe, passei a compor a minha maior dificuldade. Jaibe, eu tenho uma aula super legal sobre isso, está dentro dos cursos, está dentro do desafio 30 dias. Se você quiser, me manda um e-mail, tá? Que você vai ver que eu vou fazer
passé composé, fica facílimo para você. Manda um e-mail que eu mando para você para rafael@francescultural.com, tá bom? Meu esposo é português, fala muito bem e com ele não consegui aprender, só depois dos vídeos. Que legal, Márcia, legal. Bacana. Então vamos continuar, gente. Tá? Mas estou adorando essa conversa. Olá, Márcia, bem-vinda. Márcia que já está com a Torre Eiffel aqui atrás, olha só. Então vamos lá, gente. A gente tem então o por favor, se isto te agrada, e o merci, Então sempre, gente, vai pedir um café, qualquer coisa. Excusez-moi, messieurs. Excusez-moi, madame. Je voudrais un café. Eu gostaria, usa o condicional, né? Je voudrais un café, s'il vous plaît. E aí, bota o merci. Tá? Essa questão do tratamento formal, assim, de politesse na França é muito importante. Então, ó, bonjour, excusez-moi, messieurs, s'il vous plaît e merci, obrigatório. Tá bom? Então, vamos lá. Algumas frases úteis, quelques phrases utiles. E aí, gente, estão gostando? Vou tomar um golinho de água aqui enquanto vocês respondem aí, tá bom? Conta pra mim aí. Então, algumas frases úteis quando você está lá, né, que você vai precisar se apresentar, enfim. Você pode querer falar, parlez-vous anglais? Né? O senhor fala inglês? No sentido de, bom, não sei falar muito francês, então eu vou falar, bonjour, je m'appelle Marcia, parlez-vous anglais? Isso já ajuda a quebrar o gelo, tá? E facilitar essa troca. Je suis brésilien. Ou je suis brésilienne, tá? Brasileiro ou brasileira, tá? Para perguntar aqui, por exemplo, aonde é? Où c'est la pharmacie? Né? Où se trouve? Onde se encontra a farmácia mais próxima, né? Merci, Thaisa, merci beaucoup, que bom que eu explico. Que você acha que eu explico bem, eu faço muito esforço realmente para tentar trazer o máximo de clareza. Eu já fiz muitos cursos de tudo, né? Sou um estudante apaixonado, já estudei 5 idiomas, já estudei um monte de cursos de muitas coisas doidas, de várias coisas e gosto, né? Acho que até mais do que o francês eu sou professor, de verdade. O francês me escolheu, eu escolhi ser professor, aí o francês me escolheu, né? Porque eu consegui um intercâmbio para ir para a França, daí morei lá, depois voltei e comecei a trabalhar naturalmente com isso, aí as pessoas pediam para eu dar aula, daí eu comecei a ir para escolas, comecei a ver o que não estava funcionando, meio aquelas pessoas que não gostam de pouco, né, querem sempre mais, e aí eu fui melhorando, criando meu método, casei com a Carol, esposa francesa, filhos franco-brasileiros, moramos na França, né, e voltei, família, então enfim, o francês me escolheu, mas eu escolhi mesmo ser professor, e isso faz a grande diferença, né, é essa junção de ter um bom nível de francês, mas saber dar aula, é isso aí. Vamos lá. Tabata, essa é só a primeira aula mesmo, tá? Na verdade essa é a terceira aula, porque tem a aula de ontem, tem a aula de domingo, que estão disponíveis, tá? Vai lá no YouTube ver, com material para download. Essa apostila, aliás, gente, quem ficar até o final vai receber, tá bom? E tem amanhã, tem até domingo, acho que semana que vem eu vou continuar, esse começo de dezembro eu vou fazer uma sequência de aulas ao vivo, para quem quiser começar já viajar, né? Tem muita gente que vai viajar em janeiro, então para isso também, para já começar 2019 com o pé direito no francês, tá bom? Oi Wagner, bonjour, bem-vindo, bienvenue. Então vamos lá. Wagner, não consegui responder sua mensagem no WhatsApp, porque eu tô com muita mensagem no WhatsApp e eu tô fazendo umas gravações junto com essas lives. Mas eu não esqueci de você, não esqueci de ninguém, aliás, se tem alguém aqui mais que mandou mensagem, eu vou responder para todo mundo, tá? A Tabata falando que as duas foram muito legais. Que legal, Tabata. Legal. Agora tem que entrar no curso francês cultural. Já gostou do professor, gostou das aulas, agora tem que fazer um programa. Tá? Então vamos lá, eu tinha parado aqui. Où se trouve? Onde fica? Où se trouve la boulangerie? Né? Ou aonde eu encontro? Où je trouve?
une boulangerie, né? Aí depois você chega na boulangerie, que é a padaria, e você fala, je voudrais une baguette. Lembra que eu falei do condicional lá? Je voudrais un café. Porque eu gostaria, ele é uma coisa assim mais... poxa, eu gostaria, mas vai depender se você vai tá a fim de me oferecer ou não. Se eu falo eu quero, tem um sentido de ordem, entendeu? E eles não gostam, tá? Então, eu gostaria, é bem melhor, tá? Na França. Je voudrais un café, je voudrais une baguette. Tem uma história engraçada, é uma piada, um videozinho que viralizou. É um programa de rádio meio humorista, daí o pessoal, eles estão filmando os caras dentro da rádio, entrevistando um cara meio engraçado no telefone. E aí o cara fala, não, eu tenho um jeito que eu nunca sei se baguete é masculino ou feminino, era um estrangeiro. Então eu descobri um jeito de chegar na padaria e eu peço de um jeito que eu não preciso me preocupar, que eu decoro se baguete é masculino ou feminino, né? Se é um baguete ou se é uma baguete, entendeu? O cara não sabia, porque provavelmente na língua dele devia ser masculino, ou não devia existir baguete, sei lá, enfim. E aí os caras da rádio, não, tá bom, então conta aí, como é que é? Aí falou assim, eu chego lá e peço 2 baguetes, porque para pedir em francês o número 2 não tem masculino e feminino, né? Tem um e uma, un e une, mas deux não tem dois e duas. Então o cara falava deux baguettes, s'il vous plaît. Assim ele não errava e não passava por alguém que não sabe falar francês. Então ele não ia pedir un baguette ou une baguette, ele pedia deux baguettes. Enfim, e aí o pessoal da rádio cai na gargalhada. Enfim, esse é o videozinho, né? A piada contada aqui não tem muita graça mesmo. Mas como ela é 100% em francês, né? Enfim, eu teria que traduzir aqui. Combien ça coûte? Quanto isso custa, né? Quanto isso custa? Certo? Combien ça coûte, né? Para você perguntar quanto custa um sanduíche que você aponta, né? Quanto isso custa? Sempre que tem esse acento circunflexo no francês, significa que caiu um S, tá? Caiu um S aqui, ó. A Márcia falando que fez isso, a Rosana dando risada, legal. Então, se você colocar um S depois do acento circunflexo, vamos fazer o teste aqui. O que aparece nessa? Como é que fica a pronúncia dessa palavra? Fica custe, tá? Que obviamente não é custa, mas é próximo. Tem uma outra palavra em francês que é vêtement. E ele se escreve com o acento circunflexo. Vou botar aqui no chat para vocês verem. Vêtement. Se você coloca o Szinho depois do acento circunflexo, fica vestimente. Vestemente. Vestemente significa quase o quê? Vestimenta. Aí você fala, vestimenta é roupa. Tá? Então isso é o que a gente chama de leitura ativa, que enfim, eu chamo, né, no curso de leitura ativa. Ajuda a gente a descobrir que a gente sabe muito mais vocabulários do que a gente realmente sabe. Portanto, a gente sabe muito mais francês do que a gente sabe. Tá bom? Combien ça coûte? Legal, gente? Então, eu vou passar para vocês agora essa apostila para vocês pegarem e estudarem. Ela está aqui. Deixa eu só descompartilhar essa tela aqui. Pronto. Eu vou botar então aqui vou botar um comentário aqui com o link da live, tá? Então, vocês vão... Basicamente, gente, é muito simples, porque eu fiz um link encurtado, né? Então, ele é bit.ly, bit.ly / tá? Live ou live, número 3, porque é a terceira, então vocês já devem imaginar que tem a segunda que foi ontem e a primeira que foi domingo. Então vocês podem rever no Facebook, no YouTube tem, tá bom? A Adriana não está conseguindo fazer o cadastro no francês cultural. Você não está conseguindo naquela página que eu passei, Adriana, isso? Confirma para mim para eu ver o que está acontecendo. O que está acontecendo quando você faz o cadastro? Explica para mim.
Porque o que acontece? Deixa eu mostrar para vocês o que vai acontecer. Deixa eu compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês o que vai acontecer. Quando vocês clicarem no link, que é este link de pré-inscrição, deixa eu botar aqui para vocês. O que acontece? Vocês vão chegar numa página onde vocês vão escolher qual que é o interesse de vocês, porque para cada interesse tem um jeito específico da gente trabalhar, né? Se você quer viajar, se você quer estudar fora, então você vai escolher um desses interesses que tem a ver com o seu objetivo, tá? Vai clicar, ocorreu um erro ao realizar o cadastro. Qual que foi o que você tentou, Adriano? Qual que é seu interesse com o francês, tá? E aí, se você quiser aproveitar a viagem, você clica aqui. Se quiser fazer um intercâmbio, uma colocação profissional ou resgatar um sonho, né, da juventude, que tem muita gente que estudou francês, né, no ginasial, enfim, tal, então tem esse sonho. Adriano, então faz assim, ó. Manda um e-mail para rafael@francescultural.com e aí eu vou fazer essa inserção manual e te passar a página com as informações, tá? Pode ser, eu vou verificar a questão desse erro, porque questão de programação de site, internet, a gente tem, às vezes pode ser que ficou um pouquinho fora do ar, mas eu vou ter que verificar se está tudo certo, tá? E te mando de volta, tá bom? Jair, sim, os links das lives é melhor abrir pelo computador, tá bom? Você abre pelo computador e aí vai salvando, pode fazer o download e salva para você ter esse conteúdo, tá bom? Então, gente, eu vou colocar para vocês aqui, mais uma vez, para quem quiser fazer aquele cadastro, tá? Eu vou deixar salvo aqui, fixado. E lembrem, o link da live, né, o cadastro que eu estou falando é para receber informações sobre o curso Francês Cultural. E o link da live é o bit.ly, o mesmo começo do outro, né, mas bit.ly/live3fc, que FC significa francês cultural, né? A live é live, né? Live, que nem a gente está fazendo aqui, e o número 3. Tá bom? Gente, foi um grande prazer hoje. Quem tá aqui, vamos se despedir aqui em francês, falar alguma frase em francês aqui pra gente comemorar que a gente aprendeu. A gente, né, enfim, vocês já devem saber um pouquinho, obviamente, mas se não souber nada, pode colocar um merci beaucoup, merci, só pra gente terminar aqui, arriscar um pouquinho de francês, tá bom? E é isso, a gente continua mais tarde, às 9 horas tem no Insta, tá? Amanhã, meio-dia, tem live de novo, amanhã é outro tema. Quem não viu ainda a programação, né, das lives, deixa eu mostrar para vocês, porque tem toda uma programação, não é um negócio assim. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ó, botar em tela cheia e ver se eu consigo. Peraí que eu preciso compartilhar a tela, né? Compartilha a tela. E agora bota em tela cheia. Pronto. Então essa é a agenda de lives, tá? Só para ficar anotado aqui. Então hoje a gente está na de terça. Amanhã tem família. Quinta, au restaurant, le fromage, la drague, dans l'avion. Tá bom? E aí vocês têm duas opções sempre, YouTube ou Insta, Facebook ou Instagram. Geralmente no Instagram só fica 24 horas, mas no YouTube vão ficar todas as gravações. No Facebook vão ficar algumas e no YouTube vão ficar todas. Se você por acaso não segue o Francês Cultural, né, no YouTube, precisa ir lá e clicar, seguir, apertar o sininho, que é para receber as notificações todas. Tá bom? Então é isso, deixa eu sair aqui, descompartilhar a tela. Maravilha, gente, foi um grande prazer. A gente se vê mais tarde, amanhã, ficamos em contato. Até mais. Au revoir et à très bientôt. Tchau, gente.